Lidiane. Queridos, eu quero compartilhar com vocês alguma coisa, tanto hoje, como domingo de manhã e domingo à noite. Eu espero conseguir relacionar uma fala à outra. Eu realmente acredito que há uma mudança em andamento no coração da igreja. Eu não me refiro a esta igreja, mas me refiro também a esta igreja. Você olha numa direção, aí você se pergunta, será que tem esperança para a igreja? Por tudo que a gente está vendo acontecer, de uma maneira assim, muito rápida. As coisas mudaram muito depressa e não nos pediram licença, simplesmente mudaram a nossa vida e disseram, agora você se encontre. Ache o seu espaço nessa confusão doida que está aí. E aí alguns abraçaram toda essa mudança, mas há uma outra mudança acontecendo. E curiosamente, ao mesmo tempo que ela dá um passo para frente, e a sensação é que ela meio que um ser, meio que andrógeno, porque é uma perna que vai para frente, é uma perna que vai para trás e uma perna que vai para o fundo. Porque é capaz de olhar para frente, discernir, é capaz de olhar para trás e saber de onde veio, e capaz de olhar para baixo e procurar raiz, dizer, eu sei onde eu estou plantado. Isso está acontecendo. Muita gente hoje perguntando se o que a gente está olhando nesse horizonte é de fato um mover evangélico, cristão, ou só mais um movimento que está acontecendo no Brasil. A gente olha esse momento político em que as coisas se confundem muito, ou tentam confundir igreja, pátria, família, religião, e vai ajuntando tudo. E se você não tiver pelo menos a capacidade de saber para onde você está indo, você embarca. Sem entender o movimento do negócio. E claro que não é fácil. E repito, as coisas estão muito depressa. E especialmente essa é a intenção com o tema de hoje. Eu não tenho Bíblia. Se você trouxe a sua, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1. Verso 20 e verso 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se você volta um pouquinho, pelo menos na minha Bíblia, entre o verso 15 e o verso 16, há um título que não consta no texto sagrado, foi colocado depois para facilitar o entendimento, que é a superioridade da palavra de Deus. Não tenho Bíblia. Vamos orar? Senhor, nos ajude. Nos ajude, Pai. A gente sabe que existem tantas vozes. Todas elas cumprem algum papel. Seja ele bom
ou ruim. E eu rogo ao Senhor que nesse tempo, essa grande Babel que a gente está vivendo, de tanta confusão, a gente possa, como igreja, não só, primeiramente, discernir a Tua voz, discernindo-a, obedecê-la, e obedecendo, frutificar. Nos ajude, Pai. Dá-nos a graça de um encontro profundo com o Senhor e com a palavra do Senhor. Ajuda-nos. Assim eu oro por mim, por esta igreja, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Por que eu não tenho Bíblia? Se você entrar na minha sala, ali deve ter umas 30. Já tive mais, eu presenteei muita gente com Bíblia. Só que Bíblia hoje está um negócio muito caro para você dar de presente, né? Está ficando cada vez mais caro. Aí eu me vi num dilema, porque eu disse que todo casamento que eu celebrar, eu darei uma Bíblia. Aí eu estou quase parando de fazer casamento, porque é mais barato não fazer casamento do que fazer. Porque Bíblia é um negócio caro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não tenho Bíblia porque eu nunca escrevi a Bíblia. Eu nunca produzi Bíblia. Eu não tenho Bíblia porque eu não tenho o direito de interpretá-la conforme eu possa acreditar que ela deva ser interpretada. Eu não tenho Bíblia porque ela tem dono. Eu não tenho Bíblia porque a Bíblia é o próprio Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E não me refiro, é claro, e sei que você sabe disso, a isso aqui. O que é isso aqui? São centenas de folhas, na minha aqui quase 960 páginas, e que tem valor quando lida e crida. Porque se eu pego esse livro e coloco numa prateleira, ele é mais um livro. A Bíblia precisa me ter. A Bíblia precisa voltar a ocupar o lugar para o qual ela foi designada a estar. Conhecer a Bíblia é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, obrigatoriamente, é conhecer a Bíblia. Você não pode separar Deus da Bíblia e nem a Bíblia de Deus. Quando você olha João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo, ou ele estava com Deus, é Logos. Palavra, Jesus é chamado palavra, o Verbo encarnado. Então, todo o encontro de um homem com Deus, obrigatoriamente exige o encontro com o Deus da palavra. E eu não posso ter Bíblia, porque se eu a tenho e se eu a produzo, eu digo como ela opera, como ela funciona. Quando ela me tem, ela diz como eu opero. Durante a caminhada você vai perceber algumas coisas comigo. A autoridade da Bíblia, o poder dela, repito, não está no papel. A autoridade da Bíblia está em Deus. Por isso eu não adoro a Bíblia. Eu escrevo, eu rabisco, eu anoto, faço observações, porque é um papel
E nesse papel está escrito a palavra de Deus. Ter esse livro dentro do meu carro não me isenta de acidentes. Isso aqui não é um objeto, uma mandinga, uma ferradura, uma pata de coelho, um trevo de 4 folhas. Deixá-la aberta no Salmo 91, na sala da minha casa, não me dá proteção. Nenhuma proteção. Respeito quem faz, mas a própria Bíblia não justifica essa atitude. Uma Bíblia aberta, não lida e não praticada, é só mais um livro aberto. Então, a autoridade da Bíblia não depende dos homens. Ela depende exclusivamente de Deus. E se ela é palavra de Deus, eu preciso olhar para ela, porque ela diz que é assim, como um texto ou uma palavra infalível. Curioso, irmãos, é falar sobre essas coisas em 2022. Nós estamos num tempo em que nós estamos precisando reafirmar nos arraiais da igreja que Bíblia é palavra de Deus. Nós estamos tendo que dizer nas igrejas que ela é infalível, que ela é inerrante. Como gosta de usar muito o pastor Rafael Abdala, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela é a palavra de Deus. E nós chegamos hoje, eu chego aos 52 anos de idade, e desde os 15, 14 anos na igreja, 38 anos se passaram, e hoje ainda se questiona, será que é mesmo a palavra de Deus? Nós estamos vivendo esse tempo. Isso é que está acontecendo em muitos lugares. Então, se eu tenho dúvida acerca do que é a Bíblia, tudo mais está comprometido. Aliás, completamente comprometido. Tivemos há pouco tempo a celebração, ou teremos, sobre o dia da reforma. Martinho Lutero um dia foi chamada dieta de Worms, na Alemanha, uma assembleia lotada, cerca de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. E Lutero teve que responder a um questionamento muito sério, extremamente sério, que poderia lhe custar a vida. Se aquilo que ele estava dizendo, se aquilo que ele estava ensinando se justificava. Ele foi chamado a se retratar, em que para ele a Bíblia seria o único instrumento confiável. E apenas a Bíblia. E somente ela. Ele foi convidado diante de 5.000 pessoas para se retratar do que ele havia dito sobre as Escrituras. De confiar nela, unicamente nela, com uma autoridade única de palavra de Deus, de revelação de Deus. E diante de milhares, sob pena de perder a sua vida, essa foi a resposta de Lutero. Minha consciência está atrelada à palavra de Deus. Enquanto não me tiverem convencido pelas Sagradas Escrituras, não posso
e nem quero retratar-me de coisa alguma, pois é perigoso agir contra a consciência. Não posso falar de outro modo. Eis-me aqui e que Deus me ajude. Ou seja, você está sendo chamado aqui, Lutero, para dizer que não é bem isso que você disse. Ele responde, não, o que eu disse, eu reafirmo. E só estou disposto a mudar, se à luz das Escrituras me disserem que eu estou enganado. E não deu certo. Eu não sei se você já leu com atenção Hebreus, a galeria de heróis da fé. Se você já leu de Orlando Boyer, Heróis da Fé. Os muitos que foram mortos por amor ao Evangelho. E que ainda hoje estão sendo mortos por amor ao Evangelho. Por não negociarem. Então, quando Lutero, aquele dia, reafirma diante dos homens o valor das Escrituras, a Reforma Protestante pega esse termo e cunha a expressão sola a Escritura, ou seja, somente as Escrituras. E quando diz somente a Escritura, não é a Escritura à luz da tradição da igreja, conforme a igreja dizia que era, mas somente a Escritura, a partir da Escritura, por meio da Escritura, e somente a Escritura, a despeito da igreja. Ou seja, em existindo conflito entre o que aqui está e conflito entre o que a igreja diz, fique com a Escritura. E é o que nós estamos caminhando. Você pode não perceber. Você pode não querer perceber. Você pode fazer de conta que não está acontecendo. Mas nós estamos caminhando para um grande cisma na igreja. Isso vai acontecer. Em algum momento isso vai acontecer. Todo relativismo, todo comodismo está sendo colocado em prova ou à prova, e isso vai causar uma grande divisão na igreja evangélica brasileira e mundial. Tenho certeza que vai. A Bíblia é a fonte final da revelação de Deus. Lutero não reconhecia nenhuma outra fonte. Aí você olha para os dias de agora, 2022, o que caracteriza a sociedade que a gente vive? Ceticismo, racionalismo, materialismo, tudo isso ao mesmo tempo acontecendo. E quem está sendo ameaçado? As Escrituras. Durante muitos anos, séculos, o diabo conseguiu tirar a Bíblia das pessoas. Tentou destruí-la. Como não deu, ele a escondeu. Existem muitos documentos, fatos, verdades, em que era intencional tirasse a Bíblia das celebrações para que o povo simplesmente não a pudesse ler. Quando ela foi traduzida para o alemão, quem a traduziu foi preso. Quando a Bíblia foi traduzida para o francês, quem a traduziu foi preso. Quando ela foi traduzida em outros idiomas, no holandês, quem traduziu foi preso, porque não se queria que o povo tivesse acesso às Escrituras. E a gente olha isso hoje e diz, mas isso foi há tempos. Não! É porque, irmãos, infelizmente, a leitura de igreja que a gente faz hoje é de Ecoporanga para o mundo. Não é assim.
Nós temos irmãos em Cristo, meu e seu. Na Coreia do Norte, por exemplo, quando eles recebem um pedaço de Bíblia, de uma folha, um pedaço, eles leem, memorizam e botam fogo. Porque se encontrarem um pedaço dela, serão mortos. Hoje, isso acontece. Então eles pegam e têm que memorizar, porque não terão acesso a ela. Porque se forem encontrados na casa, serão mortos. Eu disse aqui, falo porque um missionário que estava lá, esteve no encontro com pastores há uns 2, 3 anos ou mais, e ele disse que uma das armas do governo da Coreia do Norte era ir na escola das criancinhas, levava um livro preto e perguntava para a criancinha, lá na sua casa, papai e mamãe tem esse livro? E a criança, não, tem. Essa criança nunca mais iria ver o pai ou a mãe dela. Ou seriam mortos, ou mandados para trabalho forçado. Isso acontece agora. É que nós ainda estamos olhando daqui para lá. Os relatos são outros. Tentou-se acabar com ela, não deu certo. Tentou-se negar o acesso a ela, não deu certo. Então mudou-se a estratégia. Vamos perverter, vamos alterar a mensagem dela. E isso eles estão sendo bem-sucedidos por enquanto. E não me refiro, irmãos, embora isso aconteça, no que acontece no mundo, a minha preocupação é o que acontece nos nossos arraiais. O número de líderes, de pastores, que não creem que isso aqui é totalmente palavra de Deus, cresce cada vez mais. Já disse a vocês, com muita tristeza. Gente que já ocupou o púlpito desta igreja dizer que Gênesis, que Adão e Eva é apenas uma mitologia. Que aquilo não aconteceu. Que aquilo não é verdade. Isso está crescendo cada vez mais. Algumas faculdades teológicas, você imagina que o sujeito está lá estudando Bíblia para ser pastor? Não. Ele está estudando sociologia, filosofia, psicologia, qualquer coisa, menos teologia. E se for teologia, é a liberal. Não é a escritura que se estuda em seminários. Esqueçam isso. São raros. Há uma mudança em curso. Já disse aos irmãos, quando você vai em um concílio de alguém que se apresenta para ser um pastor, e é perguntado a ele, se ele já leu toda a Bíblia, pelo menos uma vez na vida, e ele diz que nunca leu a Bíblia toda, eu me pergunto como alguém tem a coragem de assumir um púlpito de uma igreja, tornar-se um pastor, sem nunca ter lido a Bíblia pelo menos uma vez. E isso tem acontecido. É trágico o que nós estamos vendo. Nós já lemos 2 Pedro. Se você puder, abra comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo 3, de 14 a 16. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para
a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ainda 1 aos Coríntios, capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Primeiro aos Coríntios 2, o verso 13 e o verso 14. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E por fim, Apocalipse 1:1. Depois a gente vai ler alguma outra coisa a mais aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Irmãos, eu estou tentando preparar um material para o ano que vem em Romanos. Uma série muito longa, talvez o ano todo, só em Romanos. E paralelo a isso, tentando imaginar algo sobre as Escrituras. Não creio que seja o caso de qualquer um de vocês aqui. Mas o número de membros da igreja, ou de igreja, que hoje olham e dizem assim, ok, mas os tempos mudaram. Já ouviu falar isso? Já ouviu alguém falar isso? Mas os tempos são outros agora, pastor. Agora as coisas mudaram demais. É óbvio que mudou. Estou vendo. Mas eu preciso me perguntar. O que a Bíblia diz, e tudo o que ela diz, não é para hoje? E se ela não for para hoje, quem determina o que é e o que não é para hoje? Você imagina se cada um de nós aqui olhasse e dissesse, não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Nós não teremos mais uma Bíblia para crer. O que estão fazendo, irmãos, é tirando a Bíblia do lugar dela e selecionando partes. Uma editora recentemente fez isso. As partes que achavam não se aplicar a esse tempo, eles tiraram. Porque não era mais interessante. Então tiraram. Para ficar só o que importa para agora. Agora, quem diz o que importa e o que não importa, irmãos? E aí eu preciso me perguntar. Me perguntar a você. O que é a Bíblia para você? Se você vem de uma herança evangélica batista, como eu, a gente vai responder assim, que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Você já ouviu isso? Já ouviu alguém falar isso? Quando alguém me diz assim, pastor, a Bíblia é a minha regra de fé e de prática. O que eu estou entendendo desta pessoa? É que ela sabe o que a Bíblia diz. Ela conhece a ponto
de dizer: eu conheço tanto que eu creio no que ela diz e eu vivo conforme ela diz. Não sendo assim, ela não crê na Bíblia. Ela crê em partes. Quando eu aceito a Bíblia como autoridade sobre a minha vida, eu aceito que é Deus quem define mesmo como anda a sua narrativa. A leitura da Bíblia e o entendimento dela e a prática muda primeiro a nossa identidade. Vocês estão com calor? Então sou só eu, então tá bom, então pode deixar, está tranquilo. Está de boa. Você, se puder, só abre essa portinha para mim aqui, vê se corre um vento. Pode ser, abre só meio metro aqui, porque aqui na frente está muito calor. Então, irmãos, qual é? Isso, obrigado. Ó o vento. O que define, irmãos, o que é a nossa identidade enquanto um cristão nesse tempo? Acredito que mais do que nunca, a nossa relação com as Escrituras dizem muito mais sobre nós do que a gente imagina. Quem que define o que é pecado e o que não é pecado? As Escrituras. Quem determina o que pode e o que não pode? As Escrituras. Quando eu entendo a minha identidade à luz da Bíblia, a minha visão muda. E quando eu tenho identidade, visão, as prioridades e o comportamento também muda. Eu quase publiquei um texto ontem, um vídeo curto, mas poderia soar como oportunista, eu preferi me guardar para um outro instante. Mas eu fiquei me fazendo perguntas ontem, sem uma questão política de Bolsonaro ou de Lula. Você sabe, eu não falei isso aqui. Aqui não. Tem a minha postura, mas no púlpito não. Mas sempre que eu ouço bandeiras assim, olha, contra a corrupção, contra a corrupção, contra a corrupção, eu digo, é verdade, tem que ser mesmo. Mas de qual corrupção que nós estamos falando? De qual corrupção? A deles ou as nossas pequenas corrupções? Você entende? Quando eu fui em Brasília, em 2013, 10 anos quase, chegava num restaurante e dizia assim, eu preciso da nota. E a pergunta era na hora, quanto você quer que eu lance na nota? Porque quando eu fosse prestar contas, eu poderia embolsar uma grana. Não bota aí que eu gastei 100, mas eu sabia que eu gastei 25 ou eu gastei 30. Então por que eu quero que aquele que roubou o sistema, que roubou um hospital, comida de criança, responda pelo roubo, e eu que vou lá no restaurante, no PF da Dona Maria, lá na esquina eu peço para botar 30, quando eu sei que foi 25, para eu poder herdar 5 e botar no bolso de um dinheiro público. Qual a diferença? Não é a mesma coisa? Então que esse desejo de mudança venha varrer toda a nação em tudo. Quando eu estou lá no asfalto, na pista, no meu carro, a 130 e a via diz 110, o guarda me para. E eu digo assim, guarda, não tem como você dar um jeitinho aí, não. Eu não estou sendo tão corrupto quanto aquele que dizia uma verba lá no Planalto. Não é a mesma coisa, queridos. Ou seja, a lei disse, mas se você puder, por mim, me quebra esse galho. Não é a mesma coisa. Entende? Só as Escrituras, o entendimento dela é que muda isso na gente, irmãos. Você olha para Jesus, o que era a Bíblia para ele. Quando ele chega ao deserto, ele foi levado pelo Senhor, Satanás se apresenta e Satanás o tenta. Ele responde com as Escrituras, Deuteronômio 6 e Deuteronômio 8. Ele cita as Escrituras. E eu fiz um exercício bem infantil, trazendo para agora.
Porque já ouvi, e já me foi feita essa proposta numa outro ministério. Você imagine que estivéssemos aqui todos nós orando como igreja. Deus nos dê a graça de ter um grande projeto social em Ecoporanga, Senhor, para atender metade da comunidade, para montar uma casa para gestante, com ultrassonografia, para nos dê, Senhor, recurso, nos dê, Senhor, e a igreja consagrando. Aí chegasse aqui um empresário, com muita grana, dissesse, pastor, tenho dinheiro, é resultado do tráfico, qualquer coisa, mas eu sei que vocês estão orando, eu quero abençoar a igreja com uma oferta para você fazer um hospital. Você acha que haveria alguém que diria assim, pastor, é para uma causa boa, o que tem? Você acha que eu ouviria isso ou não? Muitos diriam, mas pastor, vai abençoar quantas vidas? Não é quantas vidas serão abençoadas, é qual o preço? No Evangelho, os meios, o fim não vai ser justificado pelos meios. Ah, mas é por uma causa boa. Porque o diabo chegou para Jesus e falou, que lembra? A proposta para Jesus? Se você me adorar, te darei todos os reinos. Você vai ter poder. Você vai ser o cara. Você vai mudar o rumo da nação. É só você ceder um pouquinho. O que Cristo disse? Não vai funcionar. Ele nem se ocupou em discutir. Ele disse, olha, está escrito algo na Bíblia e é assim que funciona. Quando os pais o perdem e voltam para o templo e está discutindo com os doutores, o que você está fazendo aqui, meu filho? Não lembro o que está escrito. Estou cuidando das coisas do meu pai, está nas Escrituras. Ele diz em Marcos 14, 21, de que ele caminhava conforme estava escrito. Quando ele está sofrendo e alguém tenta consolar, ele diz, olha, se eu quisesse, Deus mandaria legião, meu pai mandaria legião de anjos, mas eu não posso, porque as Escrituras dizem que eu iria sofrer, então convém que o filho padeça, seja morto e depois ressuscite. As Escrituras dizem que eu vim para morrer e assim será, eu vim para cumprir as Escrituras, e ele cumpre as Escrituras. Você tem ideia do que é isso? Em nome de Deus, muitos foram roubados. Em nome de Deus, muitos foram assassinados. Em nome de Deus, abortos foram feitos. Tudo em nome de Deus. Em nome da fé. Por quê? Porque se relativizou o ensino. Se você puder, por favor, abra comigo Mateus capítulo 15. Que Deus nos ajude, irmãos, eu espero de todo o coração. Que você caminhe comigo e entenda o que eu estou querendo te dizer nessa noite. Mateus 15. De 1 a 3. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu, por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Vem fariseu, um partido político e religioso, vem os escribas, que detinham conhecimento, que explicavam as Escrituras, chamam a Jesus e questionam duramente. Porque os seus discípulos estão fazendo o que a tradição mandou não fazer. Ou seja, Jesus, o pecado é gravíssimo. Eles estão comendo sem lavar a mão. E as nossas regras dizem que não pode.
Jesus responde: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por conta da tradição? O que ele está dizendo ali? Em existindo uma ordem, uma direção, um ensino do homem, que seja contrário, que macule, o mínimo que seja das Escrituras, você esquece o que os homens falaram. Porque não cabe discussão. Os irmãos têm ideia, eu fico feliz, se eu posso dizer feliz, porque isso me parece fazer parte do nosso passado. Nosso, porque eu faço parte do passado. Eu gosto de Daniel e Neemias, quando diz assim: nós pecamos contra ti. Neemias está lá no cativeiro, o negócio se tornou lá em Jerusalém, ele fala: eu também sou parte disso tudo. Ele não diz o pessoal do passado, não, eu também. Os irmãos têm ideia da quantidade de pessoas que foram tiradas da comunhão da igreja, porque andaram a cavalo de calça comprida? Foram tirados da comunhão da igreja, porque andaram de bicicleta. Em nome de quem, irmão, isso aconteceu? Digo, porque eu vi algumas vezes de gente bem mais idade que eu, alguns já falecidos, e dois foram muito claros. Um disse: pastor, eu votei para desligar irmão que ia ver jogo de futebol domingo à tarde, para excluir, que ia no estádio aqui de Ecoporanga, mas eu ia no campo, no distrito, domingo ver jogo, mas eu votei para excluir. Em nome de quem isso aconteceu, irmãos? Pastor, eu votei para excluir o irmão que foi pego tomando uma cerveja no bar, mas eu tomava lá em casa, pastor, mas eu votei para excluir, eu me arrependo. Que coisas são essas que foram criadas no coração da igreja, que fizeram tanto mal, irmãos? Quantas vezes já ouvi, e até rio, porque se é uma doutrina denominacional, eu sei porque que eu sou um batista. Mas eu sequer tento compará-lo ao Evangelho. Não existe denominação batista à luz do Evangelho, enquanto comparação ao valor. Um batista não é assim, tá? Mas o Evangelho diz o quê? Com quem que você fica? Porque às vezes a igreja evangélica critica a igreja católica por causa da tradição. Critica o adventista por causa de Ellen White. E a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa. Ou fizemos, pelo menos. A tradição. E Jesus pergunta: espera aí, para atender uma demanda dos homens, vocês estão negando que a Escritura diz? É isso que eu estou ouvindo de vocês? Apresento então, irmãos, e concluo com isso, algumas perguntas e respostas. Ato contínuo. Já comecei a falar sobre elas. Por que eu não tenho Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. Ela veio de Deus para mim, e não de mim para Deus. Porque a ela e somente a ela cabe a autoridade, a palavra final. A Bíblia não foi dada para mim, para você, para nós concordarmos com ela, para nós gostarmos dela. Ela nos foi dada para que nela crescêssemos e obedecêssemos. Ah, mas eu não concordo. Deus nunca perguntou se a gente concorda. Não, isso não existia. Obedeça. É nesse sentido que a Bíblia tem que ser lida, irmãos. É muito estranho quando a gente olha para hoje alguém trazer para si, e é um explicitar absurdo da ignorância, da estupidez do homem, quando alguém é capaz, e digo esse alguém que se apresenta como servo de Deus, não falo do mundo, da igreja. Quando alguém olha, diz que isso aqui é de Deus, e diz assim: mas os tempos mudaram. Como assim? Como eu ousaria ser tão estúpido, e não tem uma palavra melhor do que essa, para dizer que Deus acertou
lá naquela época, mas agora está errado, agora tem que mudar, porque mudaram. Você consegue imaginar esse entendimento? O que vai sobrar no final das contas, irmãos? Se cada um tiver a sua própria leitura dela. Ouça o que ela diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Amor na Bíblia é obediência. Embora a Bíblia seja de livre exame, qualquer um de nós aqui vai para casa, senta e estuda. Livre exame. Testemunho de Jeová, você não tem autorização para estudar a Escritura sozinho. Alguém tem que sentar do seu lado para te dizer. Você não pode estudar sozinho. Eu tenho livre acesso a um livre exame, mas não tenho para uma livre interpretação. Atos 17, 11. Os crentes de Bereia eram mais excelentes que os outros, porque iam para casa examinar se era de fato aquilo que Paulo estava pregando, se era de acordo com as Escrituras. Livre para examinar, mas não para interpretar. Como? A Bíblia se auto-interpreta. Ela se explica. A Bíblia expõe, a Bíblia propõe e a Bíblia define. Será que a Bíblia é para esse tempo, irmão? Será que a Bíblia que educou, ou que os nossos tataravós usaram para educar os filhos dele, será que essa Bíblia que foi usada para educar uma geração há 500 anos atrás, ela serve para educar filho hoje? Será que serve? Ouça o final da Bíblia. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Leio agora Mateus 5, já estou indo para a conclusão, queridos. Só quero ler Bíblia na esperança de que ela tire alguma resistência que possa, porventura, se manifestar. Mateus 5, 18 e 19. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Deuteronômio 4, 2, palavra de Deus. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. E por fim, Provérbios 30, o versos 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Não acrescente nada. Questões práticas então, irmãos, que há anos eu tenho falado, aí as coisas começam a aparecer no gabinete e na sociedade.
quando a gente relativiza isso aqui. Por exemplo, e digo com todo respeito a vocês, mas é que a gente lida há tantos anos. A questão do jugo desigual. Só casamento não. Nos negócios, na sociedade comercial. O jugo desigual nas questões da política. Que união existe entre a luz e as trevas? Irmãos, se a Bíblia, porque é curioso o que a gente faz. É muito estranho o que a Bíblia faz, ou o que a gente está fazendo com ela. Se alguém te procurasse e dissesse assim, olha, eu vou usar cocaína, mas só lá em casa, ninguém vai ver, depois eu vou dormir. Você diria o que para ela? Não, aí tudo bem, lá na sua casa, você está lá tranquilo, aí você fica à vontade, você está lá na sua casa, não vai incomodar ninguém. Você diria isso para alguém? Se alguém não está cuidando do corpo dele, você fala, ei, você está pecando contra o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Não cuidar da saúde é pecado. Cuide. Você vai dizer, ei, cuida do seu corpo. Aí a gente fala, mas pastor, fulano ou a fulana é gente boa demais. Só não é crente. Acabou. Acabou a questão. Por quê? Porque eu não tenho Bíblia. Eu não tenho. O Senhor que tem. Ele disse para não fazer. Quer fazer uma sociedade, montar uma empresa. Olha, ele não quer saber de Deus, mas ele é alguém honesto, é direito. O que a Bíblia diz? Falou para você não fazer. Aí depois você quer que Deus resolva como? Já foi feito. Sabe, olha para hoje a educação, a disciplina dos filhos. O princípio da honra aos pais. Onde foi que as coisas mudaram, irmãos, em que a gente acha normal, e que não seja o caso de ninguém aqui, se for, me perdoe, mas eu não consigo conceber a ideia de uma criança dar na cara do pai ou da mãe, eu não consigo, não entra na minha cabeça, isso nunca, uma criança que... E o pai e a mãe ri. E aí o que a gente fala? É para ter um gênio tão difícil, pastor. Que gênio difícil, o quê? Pelo amor de Deus. Olha o que você está criando para a sua vida, olha o que a Bíblia diz. Quem esconde a vara cria problema. Aí o que diz a psicologia? Mas não pode, vai crescer traumatizado. Queridos, entre a psicologia ou a Bíblia, com quem você fica? Ou isso aqui é a palavra de Deus para me tirar do inferno, e é a palavra de Deus para me ensinar como eu trato as pessoas, ou não é a palavra de Deus? Pelo amor de Deus, irmãos, a Bíblia diz, dentro de casa, o homem é o cabeça do lar, ele é o sacerdote, a mulher é a ajudadora, está ao lado, digna de honra, de respeito, tudo, mas há um cabeça, e tem gente que diz que não é assim. Será que Deus mudou, irmãos? Será que Deus errou? Porque se fosse, olha, em 2020 muda tudo. Não, está dizendo que é assim que funciona, isso não mudou. Honrar pai e mãe é por toda uma vida. Não corrigir é arrumar problema. Mas nós somos modernos demais para isso. Nós sabemos, a gente ousa, e por favor, nós conseguimos dizer para Deus que Ele não sabe criar uma família. Deus, você não sabe nada. Como assim, irmãos? A ciência foi criada pelo homem, vai concorrer com Deus? Estou incentivando a agressão, nada. Daqui a pouco alguém vem na internet e fala, pastor mandou agredir, né? Tem essas bobagens, gente à toa para isso. Não falei nada disso. Espancamento é cadeia. Mas disciplina, correção, é bíblico. Entregue a própria sorte e verá. E por fim, irmãos, o trato com o pecado na igreja. Eu já disse com alguns irmãos, se algum dia, eu espero que Deus me livre disso, se algum dia alguém precisar, essa igreja,
a liderança da igreja, ter que me chamar na minha sala, a minha, né? Ou no meu quintal, ou no pátio, com o estatuto embaixo do braço. Fala, pastor, isso aqui está... Irmãos, na hora, você nem pense. Só vou entregar uma carta, Deus abençoe, acabou. Porque o que tem que valer para nós é isso aqui. Eu respeito, porque eu já vivi tanta coisa de igreja também, irmãos. Mas é isso aqui. Ah, mas o nosso, que estatuto, querido, nós já temos. E vou explicar, ou exemplificar. Gálatas 6:1, e a gente vai terminar. Coloque, por favor, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Guarde esse texto na memória. E o último desta noite, Mateus 18. Mateus 18, de 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Se você surpreendeu alguém, o que diz a Bíblia? Senta com a pessoa, conversa com ela. É o Zen sempre, né? O Zen, eu vi isso aqui, moço. Você sabe que está errado. À luz das Escrituras não é assim. Vamos tratar isso diante de Deus. Vamos parar por aqui. Pastor, é verdade. Ou nem pastor, Roberto, você está certo. Foi errado. Olhe comigo aqui. Acabou a questão. Isso não pode vir nunca numa assembleia da igreja, porque se veio é pecado. Não pode vir. Mas o Zen é difícil, a Tainara sabe, não mudou. Aí ele veio o Leomar comigo, vamos nós dois, o Zen. Estou vendo o Leomar comigo, porque eu vi que não mudou, camarada, o que está acontecendo? Tá certo. Acabou, Leomar, se você abrir a boca, se eu abrir, o problema é nosso, não é mais dele. Aí ele fica fora, a gente entra na disciplina. Mas por quê? Porque é o que a Bíblia diz. Aí eu ouvi essas coisas, irmãos, como é que a gente não olha a Bíblia toda? O que o mundo vai pensar de nós? Já ouviram essas coisas? Nós temos que excluir, porque o que o mundo vai pensar da gente? O mundo manda você fazer coisa errada, o mundo te incentiva, o mundo banca. Aí quando você faz, ele te mata. Aí você quer preocupar com o mundo? Não é passar a mão na cabeça de ninguém, só exemplificando. Em que a gente pega as Escrituras, deixa de lado, e vai tratar com aquilo que a gente decidiu. Eu cresci numa igreja, e alguns de vocês aqui, em que era pecado. Elise, alguns anos você não entraria aqui nunca, você não tocaria na igreja, você não seria musicista, porque não podia, porque bateria era do diabo. Eu enjoei de ouvir isso. E quando você volta mais alguns anos, nem a mim tocaria, que até o piano não era de Deus, o piano era de cabaré.
Não podia usar piano na igreja, isso também era pecado. Não podia bater palma na igreja, porque também era pecado. Quem disse isso, irmãos? E a gente brigava. As nossas grandes brigas na igreja, não foi por causa de questões bíblicas, não, é por causa das nossas vaidades. A saia tem 3 dedos ou 2 dedos acima do joelho. A gente pode ou não pode ir na praia? Vai brigar por isso. Pastor usa terno ou não? Quantos foram feridos, machucados? Porque a gente pega a Bíblia e deixa de lado. Diz, não, querida, a Bíblia diz que é para perdoar. Nós não somos como o mundo que elegeu um pecadão, um pecadinho. Mas pastor, esse pecado que é muito grande. Qual pecado não é grande? Todo pecado afronta a Deus. Todo pecado é afronta, não importa o pecado. O que diz a Bíblia? Você viu? Restaure e vamos embora. Quanta gente boa nós perdemos por isso, irmãos. Quantos foram desligados de igreja, porque determinado grupo não queria aquela pessoa na igreja. E agora recente, que eu achei que isso não existia mais. Nós vamos orar, né? Recente agora, para minha surpresa e vergonha, uma eleição de pastor para a igreja. Alguém disse, pastor, o grupo do fulano ganhou na eleição. Porque ele trabalhou bem, levou o pessoal, visitou as congregações. Agora isso aconteceu. O grupo dele ganhou. Pensa bem. Aí eu fiquei com dó do pastor que assumiu a igreja, porque o grupo que trouxe ele ganhou. Mas metade não quer ele lá. Porque quer um outro, que não vai estar lá. Onde está a oração nisso tudo, irmãos? Isso aqui hoje foi só um apanhado muito simples do que a gente vai trabalhar, eu espero, ao longo desse ano. É um desafio gigante a gente ir para casa, abrir esse livro. Senhor, fala comigo por meio dele. Eu não sei quanto vai me custar isso. Se eu vou ter que bater na porta do Zé e falar, Zé, um dia eu tirei você da igreja, camarada, eu quero que você me perdoe por isso, não podia ter feito aquilo com você. Talvez eu tenha que fazer isso. Fiquei tão preocupado por causa disso ou daquilo outro que eu deixei as escrituras de lado. E a gente vai ser cobrado por isso, irmãos. E tem coisas que não adianta, uma hora vai aparecer. Se não for tratado, vai dar problema. Vamos orar.